Boa noite a todos. Agradecemos a presença do nosso amigo Jerônimo e nosso amigo Rodrigo. Sejam bem-vindos. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária e convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Declaro aberto o período do pequeno expediente. Eu solicito ao secretário executivo para que proceda a leitura da ata da sessão ordinária de 15 de abril. Ata 2818. 10ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 15 de abril do ano 2019. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Claudinei de Souza, primeiro secretário, Alexandre Alves Pires, segundo secretário, Alvir Thomas, Marcela Acorde, Maria Luísa Belinoski, Marcos Aurélia Bíblia, José Carlos Solapata. Constou no período pequeno expediente. Leitura, discussão, votação e aprovação da ata 2816 de sessão ordinária e da ata 2817 de sessão extraordinária. Leitura dos seguintes expedientes e proposições. Comunicado do cerimonial da Assembleia Legislativa do Paraná sobre a realização de audiência pública para debater questões sobre hora-aula versus hora-relógio para professores, pedagogos e readaptados, a se realizar no dia 16 de abril às 9 horas no plenarinho da Assembleia. Convite da Polícia Militar para a solenidade alusiva ao patrono das Polícias Militares e Civis do Brasil, no dia 17 de abril às 9 horas e 30 minutos na Câmara de Vereadores de Irati. Indicação 53, de autoria do vereador Emerson, indicando ao prefeito estender o horário de atendimento médico do dentista no posto de saúde do assentamento Che Guevara. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada e Contas, referente aos balancetes mensais do município dos meses de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. Na ordem do dia, foi deliberado em segunda discussão sobre o projeto de lei do Legislativo 05, de autoria da mesa diretora.
Coloco em única discussão a ata número 2818. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovada a ata número 2818. Gasta as letrinhas do juntas. O JC Salapata ali. O JC não é geral. O JC, não, JC. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do ofício circular número 178/2019 do secretário da CODESUL. Boa noite a todos, obrigado por presença de cada um. Senhores presidentes, tenho o prazer de me dirigir a vossas senhorias a fim de informar que no dia 14 de 3 de 2019 assumi a Secretaria do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, integrados pelo Estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Reitero meu compromisso em dar andamento ao trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido para a integração de atividades de interesse comum aos 4 estados, ficando à disposição a vossas senhorias para tratar de assuntos do desenvolvimento. Atenciosamente, Wilson Quintério, secretário do CONDESUL Paraná. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 282/2019 da GPátria. Boa noite a todos. Ofício número 282. Boa tarde. Por determinação da doutora Leandra Flores, coordenadora do GPátria Guarapuava, encaminho o ofício número 282/2019 e recomendação administrativa enviada ao município de Teixeira Soares para conhecimento e adoção das medidas para entender pertinentes para garantir o cumprimento de tal recomendação. Favor confirmar recebimento. Excelentíssimo Senhor Presidente, por meio deste, encaminha-se cópia da recomendação administrativa expedida ao município de Teixeira Soares, a fim de que tome conhecimento sobre o seu conteúdo e adote as medidas para entender pertinentes para garantir o cumprimento de tal recomendação. Outro assim, estabelece seu prazo de 10 dias úteis para a comunicação a esta unidade ministerial acerca do acatamento dessa determinação. Atenciosamente, Leandra Flores, promotora de Justiça, coordenadora do GPátria Guarapuava. Recomendação administrativa. Procedimento administrativo. Ministério Público do Estado do Paraná, representado pelo GPátria,
grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa da região de Guarapuava, no uso de suas atribuições e consoante a resolução número 5525/2015 da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Considerando o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Considerando o estabelecido no artigo 129, inciso 2 da Constituição Federal, bem como no artigo 120, inciso 2 da Constituição do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Considerando o artigo 27, parágrafo único do inciso 4º da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação. Considerando o artigo 2º caput da Lei Complementar número 85, de 27 de dezembro de 1999, que antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas previstas na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica Nacional. Considerando que o mesmo diploma legal, em seus artigos 67, parágrafo 1º, inciso 3 e 68, inciso 13, item 10, dispõe que o promotor de justiça incumbe atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, informando, orientando e tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou encaminhando às autoridades ou órgãos competentes, e efetuar articulação entre os órgãos do Ministério Público e entidades públicas e privadas com atuação na sua área. Considerando a necessidade de submissão dos atos administrativos do controle do Poder Legislativo, Tribunal de Contas e outros órgãos legitimados, incluindo o seu Ministério Público. Considerando que restou instaurado por essa Promotoria de Justiça o procedimento administrativo número 0059 18.00.206 8 dígito 3, com a finalidade de fiscalizar a estrutura, funcionamento e a efetividade do órgão de controle interno do município de Teixeira Soares. E no curso desse procedimento, se verificou que o citado órgão de controle municipal não está estruturado adequadamente para o desempenho de suas atribuições, possibilitando a ocorrência de falhas e ilícitos na gestão da municipalidade. Considerando que, dentre as falhas na estruturação e efetividade do controle interno do município, aferiu-se as seguintes. 1. O órgão de controle interno não apresenta as 4 macrofunções: ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, unificadamente. 2. Inexistência na estrutura do órgão de controle interno de carreira ou cargo específico de auditor, controlador interno ou equivalente, de provimento efetivo, exclusivo para a área de controladoria, auditoria municipal. Considerando que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Considerando que, em atenção ao princípio republicano, artigo 1º da Constituição Federal, e a necessidade de
salvaguardar os fins que legitimam a atuação do poder público, o legislador constituinte preconizou a todo ente federado, inclusive aos munícipes, a implantação de sistemas de controle interno, artigo 31 da Constituição Federal, cujas atribuições foram desde logo fixadas pela própria Carta Política, dentre as quais a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, do próprio entre o político e do órgão, e as entidades da administração indireta a ele vinculados. Artigos 70 e 74 da Constituição Federal. Considerando que as unidades de controle interno de cada um dos poderes e órgãos do ente federado devem atuar de forma coordenada, inseridas em um sistema adotado nos termos da Constituição Federal, de atribuições mínimas relacionadas à avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas do governo e dos orçamentos da União, a comprovação da legalidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, e ao exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, artigo 74 da Constituição Federal. Considerando que o legislador constituinte prevê ainda, entre as funções precípuas do sistema de controle interno, o apoio aos órgãos de controle externo no exercício de sua missão institucional. Artigo 74, inciso 4 da Constituição Federal. Razão pela qual a implantação e atuação eficiente de instâncias administrativas de controle interno é essencial para otimizar o desempenho das funções constitucionais de órgãos de controle externo da administração, como os tribunais de contas do Estado e da União, assim como o próprio papel do Ministério Público e do Poder Judiciário. Considerando que a normativa constitucional referente às atribuições dos órgãos de controle interno é refletida em diversos dispositivos infraconstitucionais, que estabelecem relevantes funções para essa instância, como os artigos 75 e seguintes da Lei 4.320 de 64, artigo 6º, 13 e 14 do Decreto-Lei 200/67, artigo 1º, 54 e 59 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 2527/2011, Lei Anticorrupção, Lei nº 2846/2013 e Lei do Marco Regulatório do Terceiro Setor, Lei nº 13019/2014, que atribuíram aos órgãos de controle interno a tarefa de assegurar o cumprimento da lei e a gestão de serviços de acesso à informação pública, conduzir processos administrativos de responsabilização de empresas envolvidas na prática de atos lesivos contra a administração e de fiscalizar as transferências voluntárias de recursos públicos a organizações da sociedade civil, respectivamente. Considerando que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que consiste na articulação de mais de 80 órgãos e entidades das 3 esferas estatais, estabeleceu a ação número 02/2017, cujo escopo é o de desenvolver ações que permitam apoiar a implementação do sistema de controle interno dos estados e municípios. Considerando a relevância do controle interno na detecção e correção de irregularidades administrativas, no aprimoramento de gestão pública, no recebimento de reclamações ofertadas por cidadãos e na promoção da transferência e do controle social, atividades todas essas concorrem de forma decisiva para a prevenção de ilícitos mais graves, como atos de corrupção e improbidade administrativa. Considerando que
tipifica a prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da administração pública, assim como também caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Artigo 10 e artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Recomenda-se ao município de Teixeira Soares, representado pelo seu prefeito Lucinei Carlos Thomas, bem como quem vier lhe suceder no cargo, que 1. Regulamente, por meio de ato normativo, as finalidades, competências e atribuições da Controladoria Interna, de modo a abranger as 4 macrofunções: ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, unificadamente. 2. Regulamenta a escolha dos responsáveis pelo órgão de controle interno, obedecendo aos seguintes critérios. É possível ao administrador acrescer as atribuições regulares de servidor à função de confiança de controlador, desde que por período previamente definido. É possível, da mesma forma, a criação do cargo em comissão de controlador para ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, também por prazo certo. É possível ainda a instituição de sistema de mandato entre os servidores ocupantes de cargos efetivos para que haja continuidade e alternância, havendo a preferência por esta última possibilidade. 2.1. A escolha deve recair sobre o servidor com formação de nível superior e qualificação compatível com as relevantes funções desempenhadas, preferencialmente com habilitação em áreas relacionadas às atividades de controle, vale dizer, direito, administração, ciências contábeis, economia ou gestão pública, por exemplo. 2.2. Em qualquer uma das 3 hipóteses deve haver as seguintes prerrogativas: nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado, possibilidade de impugnar, mediante representação, atos sem fundamentação legal. O controlador interno não pode ser afastado de suas funções antes do encerramento do mandato ou do período para qual foi designado, exceto na hipótese de cometimento de ato irregular que, mediante apuração em processo administrativo, assim justifique. 2.3. Finalmente, não pode o controlador interno estar em estágio probatório, realizar atividade político-partidária, exercer outra atividade profissional, ter sofrido penalização administrativa, civil ou penal por decisão definitiva. 3. Viabiliza a participação no órgão de controle interno nas sindicâncias e processos disciplinares relativos a servidores municipais. 4. Regulamente o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoas jurídicas, conforme o artigo 8º da Lei nº 2.846, de 2013, Lei Anticorrupção, e a participação do órgão de controle interno. 5. Viabiliza a participação da Controladoria Interna no acompanhamento integral do processo de transferência de recursos financeiros do município e da Câmara para entidades da sociedade civil, sob toda forma de rúbrica orçamentária, auxílios, contribuições, subvenções, desde a fase do chamamento público até o monitoramento de resultados da parceria celebrada e a prestação de contas, nos termos da Lei nº 3.019, 2014. 6. Observe a segregação de funções subtraindo das atribuições do órgão de controle interno,
se assim se mostrar necessário, as atividades de execução que este deve fiscalizar, aí incluídas funções típicas de contadoria, gestão de contratos, assessoria jurídica, entre outros similares, exceto aquelas relacionadas exclusivamente ao seu próprio funcionamento, que se dará de forma autônoma e independente. 7. Considere as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto à implantação e funcionamento do controle interno, promovendo ainda a capacitação e a realização de treinamentos e orientações periódicas dos servidores do órgão, visando a obtenção de conhecimentos, atualizações ou aprimoramentos, conseguindo-se que essa recomendação administrativa tenha efeitos imediatos. Os casos de descumprimento serão objeto de apuração, sujeitando às sanções cíveis, administrativas e a mesmo criminal dos agentes públicos responsáveis pelo desrespeito às disposições supramencionadas, no intuito de tornar efetivos os interesses indisponíveis resguardados por essa recomendação. Requisita-se que seja encaminhada a resposta por escrito a esse grupo regional, no prazo de 30 dias, informando sobre o acolhimento ou não da presente recomendação administrativa, com cópia da documentação que comprove eventual cumprimento. Guarapava, 13 de abril de 2019, Leandra Flores, promotora de justiça, coordenadora do GEPATRA Guarapava. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do ofício número 20 da diretora do Colégio de Guaraúna. Venho por meio deste solicitar à Câmara de Vereadores que verifique junto ao Departamento de Estrada e Rodagem DR a possível instalação de uma lombada em frente ao Colégio Estadual do Campo de Guaraúna, situado nas margens da 438, sentido Ponta Grossa, Irati, visto o risco que os ônibus de transporte escolar correm diariamente ao deixar os alunos na entrada e saída das aulas. Pedindo especial atenção a essa solicitação visando a segurança de nossos alunos, evitando que acidentes aconteçam. Sei de contar com sua colaboração, desde já agradecendo. Atenciosamente, Flávia Chimaniski Pereira, diretora. Solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo número 8/2019, da autoria do vereador Claudinei. Projeto de lei do Legislativo número 8. Data de 16 de abril de 2019, súmula. Institui o Dia da União, faz a força e você faz a diferença. O vereador Claudinei de Souza, do Partido da Mobilização Nacional, PMN, com cadeira nesse Parlamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta para deliberação do crédito plenário o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído um dia do mês de maio de cada ano como o Dia da União faz a força e você faz a diferença, em prol do Hospital Horácio Guedes de Irati. Parágrafo único. O dia mencionado no caput será estabelecido no mês de abril de cada ano através do decreto do prefeito municipal. Artigo 2º. O Dia da União faz a força e você faz a diferença será organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, amigos, escolas e igrejas, com apoio do Poder Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Claudinei de Souza. Justificativa. O trabalho de prevenção, de conscientização da população e de apoio ao Hospital Horácio Guedes de Irati surgiu devido ao município de Teixeira Soares ser o município da região com mais casos de câncer. O Hospital Horácio passou a ter uma unidade na cidade de Irati, o que facilitou para os pacientes do nosso município, pois agora o tratamento acontece nessa unidade. Considerando o número de pacientes do nosso município que fazem tratamento no Hospital Horácio de Irati, é importante se estabelecer um dia de evento em prol desse hospital e também para que haja mobilização da população e tomada de consciência das maneiras de prevenção do câncer.
No mês de maio de cada ano, ocorrerão várias palestras para conscientização da população sobre a prevenção do câncer e políticas públicas voltadas para essa realidade, e aí se faz necessário o apoio e envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde. O título Dia da União Faz a Força e Você Faz a Diferença foi escolhido por meio da realização de concurso com alunos do Colégio Estadual João Negrão Júnior. Destaco que nos municípios da região acontecem eventos em prol do Hospital Erasto, de Irati, Teixeira Soares, 16 de abril de 2019, Claudinei de Souza. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo número 9 de 2019, da autoria do vereador Claudinei. Data, 17 de abril de 2019. Sua, denomina bem público municipal. O poder que abaixo assina com cadeia nesse Parlamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta para a deliberação da Glória Plenário o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Stanislau Jorge Cezek a rua que tem seu início na Rua Arthur Fidelis, entre os lotes 19 e 28, e segue entre os lotes 20 e 27, 21 e 26, 22 e 25, passa em frente do lote 23 e tem seu término na Rua Jorge Luiz Teixeira, no loteamento industrial, situado às margens da rodovia Renan João Neves, saída para Irati, nessa cidade. Artigo 2º. Revogadas as expressões do contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Do nome justifica o nome apresentado, um sucinto relato da vida do homenageado. Stanislau Jorge Cezek era filho de Sofia Wanda Cezek e Ladislau Valentim Cezek. Ex-oficial da Cavalaria das Legiões de Piłsudski, da Polônia, que emigrou ao Brasil em 1927, trabalhou no Brasil como agricultor e agrimensor licenciado, viviam na localidade denominada Cruzeiro, hoje Catanduvas, no estado de Santa Catarina, na propriedade denominada Fazendinha, onde produziam milho, feijão e industrializavam erva mate. Stanislau Jorge Cezek nasceu no dia 8 de maio de 1939. Viveu na Fazendinha, em Santa Catarina, até os 16 anos, onde trabalhava com sua família nas lidas de uma típica propriedade rural do interior de Santa Catarina. Aos 16 anos, com a morte repentina e precoce de seu pai, o rapaz Stanislau, sua mãe Sofia e sua irmã Teresa foram viver em Curitiba, junto com sua avó, que também era viúva. Em Curitiba, ele terminou estudos básicos. Com 18 anos, serviu o exército na cavalaria do comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, onde hoje é o Shopping Curitiba. Aos 19 anos, iniciou o curso superior de Engenharia Agrônica na Universidade Federal do Paraná. Paralelamente aos estudos na universidade, o Sr. Stanislau trabalhava como desenhista na rede ferroviária do Paraná. Em 1963, fez sua colação de grau, ganhando o título de engenheiro agrônomo. Foi nomeado chefe da usina de tratamento de dormentes e responsável pela capina química do Estrado de Ferro do Paraná e de Santa Catarina. A usina está localizada no bairro do Caracará, no município de Ponta Grossa. No ano de 1966, casou-se com Eladio Rocha Cezek, professora natural de Jacarezinho, estado do Paraná. O casal teve 4 filhos. Em 1969, Elisane Rocha Cezek. Em 1970, Roberto Rocha Cezek. Em 1974, Rodrigo Rocha Cezek. Em 1975, Jorge Rocha Cezek. Stanislau Jorge Cezek nunca perdeu o gosto pelo campo. E suas atividades produtivas, mesmo longe de sua propriedade natal, sempre gostava do estado do meio rural. Na década de 70, se iniciava o plantio de soja em escala comercial no Paraná. Foi nessa época que ele arrendou terras do município de Piranga e Antigueira. Até em 1935, veio para o município de Teixeira Soares, onde se encantou com as belas matas draucárias e a terra fértil, e adquiriu a fazenda do Banhado, na localidade de Meira. O Sr. Stanislau, por alguns anos, manteve 2 atividades: seu emprego na rede ferroviária e as atividades agrícolas na fazenda do Banhado. Sendo assim, toda sexta-feira, depois do expediente da RFS-SA, ele se deslocava à sua fazenda em Teixeira Soares, fazendo assim que seus filhos pegassem gosto pelas atividades do agronegócio. Dos 4 filhos, 3 são formados em agronomia e o Rodrigo, em ciências contábeis e administração. O Sr. Stanislau Jorge Cezek
Foi pioneiro no município de Teixeira Soares com a técnica do plantio direto da palha, que é uma técnica de cultivo conservacionista em que o plantio é efetuado sem as etapas do preparo convencional da aração e da drenagem. Nessa técnica, é necessário manter o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais, importante prática conservacionista. Além de suas atividades profissionais, o Sr. Stanislau também se dedicava ao associativismo e participou por muitos anos como sócio da Cooperativa Mista de Ponta Grossa e como multiplicador de sementes para a Embrapa e para a FT Sementes. Também seguiu espaço apurado para estudos científicos na agricultura, realizado por colegas agrônomos, multinacionais e Embrapa Soja. Também foi um dos fundadores da Cooperativa de Crédito Sicredi em Ponta Grossa e dedicou-se como conselheiro por vários anos na cooperativa. O Sr. Stanislau gostava muito de viajar. Conheceu o norte do Brasil, comprando madeira para a fabricação de elementos para trilhos de trem da RFFSA. Também fazia viagens técnicas na área da agricultura em busca de inovações. Adorava viajar com a família, fez várias aventuras com os 4 filhos, gostava de andar de motocicleta e ultraleve, seus hobbies favoritos. Desenvolvedor das terras teixeira-soarense, deixou um belo legado, homem íntegro, estudioso, bom pai e esposo, à frente do seu tempo. Infelizmente, aos 64 anos de idade, acometido por um infarto cardíaco, faleceu enquanto dormia em sua casa na fazenda Baiado, em Teixeira Soares. Sua filha Lisiane Rocha Sec reside na localidade de Faxinalzinho, Teixeira Soares, na fazendinha Sofia, nome dado em homenagem à antiga fazendinha em Santa Catarina, e a sua mãe, Sofia. Propriedade referência na atividade agrícola e pecuária no município. Também possui 27 anos na empresa de assistência técnica aos agricultores do município. Ela hoje preside o Sindicato Rural Teixeira Soares. Trabalha muito em prol do desenvolvimento da agropecuária desse município, usando o exemplo do seu pai. Seu filho Jorge Rocha Sec, também engenheiro agrônomo, cultiva com muita dedicação a fazenda do Banhado. Passa a maior parte do seu tempo na fazenda Teixeira Soares. Seu filho Roberto Rocha Sec, por motivos profissionais, vive hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalha com prestação de serviços inovadores para a agricultura. Seu filho Rodrigo Rocha Sec possui um escritório de contabilidade na cidade de Ponta Grossa. Pessoa íntegra e especial, gosta de esportes radicais. Na atualidade, data referida à rua com o nome Teixeira Soares, 17 de abril de 2019, Claudinei de Souza. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura da indicação número 54/19, da autoria do vereador Claudinei. O vereador que se descreve, no uso de suas soluções legais, indica o sentido do senhor prefeito municipal, ouvindo o plenário, sem divulgar o esforço visando a instalação de lombadas da rua Aristóteles Batista Camargo, no centro da cidade. Justificativa. Considerável o trecho da citada rua foi recentemente asfaltado, possibilitando que os veículos trafeguem com velocidades maiores, oferecendo perigo aos outros veículos e também aos pedestres que ali circulam. Considerando ainda que recentemente já houve acidente nessa rua após ser asfaltada, indica-se a instalação de lombadas nesse trecho, para que a redução da velocidade dos veículos proporcionando maior segurança para os motoristas e pedestres. Contando com o apoio de mais pares, espera-se a concretização por parte do Poder Executivo Municipal. Teixeira Soares, 16 de abril de 2019, Claudinei de Souza. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do relatório de atividades, parecer da comissão especial criada em 11 de fevereiro de 2019 para a finalidade de acompanhar a tramitação dos projetos de lei que compõem o plano diretor. Comissão especial, relatório de atividades, parecer. Relatório de atividades. Através da deliberação do crédito plenário na sessão ordinária de 11 de 2 de 2019, foi criada essa comissão especial composta pelos vereadores Claudinei de Souza, José Carlos Salapata, Marcelo Acorde, Marcos Aurélio Abib, vereadora Maria Luísa Belinoski, para finalidade de acompanhar a tramitação dos projetos de lei que compõem o plano diretor. Os projetos de lei que compõem o plano diretor são os seguintes: Projeto de Lei 77 de 2018 aprova o Plano Diretor Municipal Teixeira Soares da outras providências, 19 artigos. Projeto de Lei 78 de 2018 estabelece o Código de Posturas do município Teixeira Soares da outras providências, 60 artigos. Projeto de Lei
79/2018, estabelece os perímetros urbanos do município de Teixeira Soares e dá outras providências. 9 artigos, anexo 1 e 3 pranchas. Projeto de Lei 80/2018, aprova o Sistema Viário Municipal de Teixeira Soares e dá outras providências. 32 artigos, anexo 1 e 6 pranchas. Projeto de Lei 81/2018, estabelece os dispositivos para a regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda e dá outras providências. 10 artigos. Projeto de Lei número 82/2018, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Teixeira Soares e dá outras providências. 32 artigos, anexo 1, quadro 1. Projeto de Lei número 83/2018, dispõe sobre o zoneamento do uso do solo municipal de Teixeira Soares e dá outras providências. 21 artigo, anexo 1, quadro 1, anexo 2, prancha 1. Projeto de Lei 84/2018, dispõe sobre o Código de Obras do município de Teixeira Soares e dá outras providências. 45 artigos. Projeto de Lei 85/2018, regulamenta o uso e a ocupação do solo urbano do município de Teixeira Soares e dá outras providências. 30 artigos, anexo 1, quadros 1 e 2, anexos 2. Empreendimentos de baixo impacto e alto impacto. Anexo 3, pranchas 1 e 2. Em 25/2, as portas abertas, reuniram-se nessa Câmara Municipal membros dessa comissão, os quais desenvolveram os seguintes trabalhos. Leitura do artigo 182 da Constituição Federal, leitura dos artigos 39 a 42b da Lei Federal número 10.257, denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Leitura de artigos da Lei Orgânica Municipal que referencia o Plano Diretor. Leituras das súmulas e números de artigos dos projetos de lei número 77/2018, 78/2018, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 de 2018. Nessa reunião de preparação foi deliberado e aprovado 1. Cronograma do dia e horário para realização de reuniões e audiências públicas. 2. Ampla divulgação do cronograma através de edital de chamamento público, convite a ser elaborado e publicado. 3. Local para realização de audiências públicas, prédio da Câmara Municipal de Teixeira Soares. 4. Ampla divulgação pessoal para o comparecimento e a participação da população em geral, cidadãos e cidadãs, autoridades municipais, integrantes da sociedade organizada, nas reuniões e audiências públicas, constantes no cronograma. 5. Expedição de ofícios, convites a serem elaborados às autoridades e entidades do município para comparecerem nas audiências públicas constantes no cronograma. Afinal, foram realizados outros debates sobre assuntos relacionados ao plano diretor. Ainda em 25/2/2019 foi instaurado esse procedimento, assim identificado, autos, único procedimento da Comissão Especial, projeto de lei do Plano Diretor, sendo autuada a ata número 1. Em 26/2/2019, a Comissão Especial elaborou o edital de chamamento público, convite, o qual foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição de 1/3/2019, no jornal Hoje Centro-Sul. Edição de 27/2/2019, em referido edital do chamamento público. Convite constou o seguinte cronograma, igual anexo à ata número 1. Reunião da Comissão Especial, 11/3/2019, 20 horas e 30 minutos. Leitura do projeto de lei 77, 78, 79, 80 e 81, 2018 e análise do conteúdo. Reunião da Comissão Especial em 13/3/2019, horário 19 horas. Leitura dos projetos de lei 82, 83, 84 e 85, 2018 e análise do conteúdo. Audiência pública, 20/3/2019, às 19 horas.
apresentação, revisão, avaliação e análise de conteúdos, debates, informações, explicações, coleta de subsídios sobre os projetos de lei que compõem o plano diretor. Audiência pública, 27 de 3 de 2019, às 19 horas, encerramento dos trabalhos externos da Comissão Especial, leitura e apresentação de eventuais propostas acatadas, apresentação da redação final dos projetos de lei. Em 11 de 3 de 2019, às portas abertas, reuniram-se nessa Câmara Municipal membros dessa comissão e o presidente da Câmara, os quais desenvolveram os seguintes trabalhos: leitura e análise do conteúdo dos seguintes projetos de lei: projeto de lei número 77 e projeto de lei número 78, de 2018. Em 13 de 3 de 2019, às portas abertas, reuniram-se nessa Câmara Municipal membros da comissão e o presidente da Câmara, os quais desenvolveram os seguintes trabalhos: leitura e análise de conteúdos dos seguintes projetos de lei: projeto de lei número 82, projeto de lei número 83, projeto de lei 84, projeto de lei 85, projeto de lei 79, projeto de lei número 81 de 2018. Os membros presentes dessa comissão deliberaram no sentido de autorizar o vereador-membro Marcelo Acorde a elaborar, subscrever e mandar entregar ofício convite para as audiências públicas a serem realizadas nos dias 20 e 27 de março, as seguintes associações e entidades: Associação Comercial e Empresarial de Teixeira Soares, Associação de Moradores do Bairro Vila Nova, Sindicato Rural, Colégio Estadual João Negrão Júnior, Escola Municipal Padre Ladislau Maibuque, Escola Municipal Madre Rosa, Rosato, Escola Municipal Teni Maria, APAI, Colégio Estadual do Campo Guaraúna, Escola Municipal Machado de Assis, Colégio Estadual do Campo do Rio da Areia de Cima, Escola Municipal São Sebastião. Ainda em 13 de 3 de 2019 foram expedidos os ofícios, convites, convidando as associações e entidades anteriormente mencionadas a participarem das audiências públicas a serem realizadas nessa Câmara Municipal. Em 20 de 3 de 2019, realizou-se nessa Câmara Municipal audiência pública para os objetivos estabelecidos no edital de chamamento público, convite, expedido em 26 de fevereiro. O vereador Marcos apresentou o projeto de lei número 80, 2018, último projeto de lei do plano diretor, não submetido à leitura e análise do conteúdo. Fez diversas considerações sobre o projeto de lei número 80, 2018, com a vereadora membro Maria. Ante a ausência de munícipes, declarou encerrada a audiência pública às 19 horas e 45 minutos. Em 27 de 3 de 2019, realizou-se nessa Câmara Municipal audiência pública para os objetivos estabelecidos no edital de chamamento público convite, expedido em 26 de fevereiro, tendo em vista não terem sido apresentadas propostas ou emendas aos projetos de lei por nenhum vereador, por nenhum membro da comissão especial, por nenhuma autoridade ou entidade, enfim, por nenhum munícipe, e tendo em vista, portanto, nada a ver a se propor nas redações finais dos projetos de lei, de acordo com os objetivos do edital, mencionado anteriormente. O vereador-membro José Carlos Salapato deu pela audiência pública encerrados os trabalhos externos da comissão especial. Pelos trabalhos que foram realizados, entende os membros dessa comissão terem cumprido a missão que lhes foi atribuída. Essa comissão realizou 2 reuniões públicas e 2 audiências públicas, dando ampla oportunidade para a população tomar conhecimento, avaliar, analisar o conteúdo, debater, obter informações e explicações sobre os projetos de lei que compõem o plano diretor. As 2 reuniões públicas e as 2 audiências públicas foram realizadas sempre com prazo suficiente para que qualquer pessoa pudesse nelas comparecer. O processo participativo dos projetos de lei do plano diretor foi garantido aos cidadãos, às entidades, às associações e às instituições. Divulgações do cronograma de reuniões públicas e de audiências públicas foram feitas, dando ênfase ao jornal físico, diário eletrônico, site da Câmara Municipal e convite escrito. Em suma, em reunião preparatória aos membros dessa comissão, traçaram as metas básicas de seus trabalhos, aos projetos de lei que compõem o plano diretor: a. Garantiram à população o processo participativo. B. Promoveram reuniões públicas e audiências públicas.
C. Deram ampla publicidade do cronograma de reuniões públicas e audiências públicas. D. Promoveram análise de conteúdo sobre os projetos. F. Promoveram leituras e discussões sobre os projetos. Enfim, praticaram os membros dessa comissão inúmeros atos tendentes a cumprir suas atribuições. Através desse relatório de atividades, essa comissão especial dá por encerrados seus trabalhos e dá como cumpridas as incumbências determinadas pelo decreto plenário na sessão ordinária de 11 de 2 de 2019, encaminhando através do ofício esses autos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, requerem seja esse relatório de atividades parecer incluído em ordem do dia de sessão ordinária para discussão e votação, e uma vez aprovado, seja anexada uma fotocópia desse relatório, parecer a cada projeto de lei que compõe o plano diretor. Requerem que esses autos, com 27 folhas numeradas e rubricadas pelo vereador membro Marcelo Acorde, sejam apensados aos autos do projeto de lei número 77 de 2018. É o relatório de atividades. Parecer. Comissão especial formada para acompanhar a tramitação dos projetos de lei que compõem o plano diretor, através de seus membros, é de parecer que o processo participativo dos projetos de lei número 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 85 de 2018 foi assegurada à população e, por consequência, as fases do processo legislativo de discussão e votação de projetos de lei pelo decreto plenário estão aptos a serem realizados. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Teixeira Soares, 15 de abril de 2019, Claudinei de Souza, José Carlos Salapata, Marcelo Acorde, Marcos Aurélio Abib e Maria Luísa Belinoski. Declaro encerrado o período do pequeno expediente e declaro aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia, temos a deliberar o projeto de lei do Legislativo número 5, 2019, em terceira discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 7, 2019, em segunda discussão e votação. É a indicação e o relatório de atividades, parecer da comissão especial em única discussão. Projeto de lei do Legislativo número 5, 2019, da autoria desta mesa diretora, dispõe sobre as normas de avaliação especial de desempenho em estágio probatório dos servidores nomeados por concurso público do Poder Legislativo em Teixeira Soares. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da emenda da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Segundo secretário. Emenda. Da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, apresento para deliberação no plenário a seguinte emenda ao projeto de lei do Legislativo número 5/2019. A súmula do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Súmula. Dispõe sobre as normas de estágio probatório no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 41º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 19/1998 e com o artigo 27º da Lei Municipal número 1609, de 13 de agosto de 2013, e da outra providência. Artigo 1º. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O estágio probatório, que se trata um parágrafo 4º do artigo 41º da Constituição Federal, com redação dada da emenda constitucional número 19/1999, e artigo 27º da Lei Municipal 1609, de 13 de agosto de 2013, fica regulamentado no âmbito do Poder Legislativo do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, pelos dispositivos constantes nessa lei. No atual artigo 9º, onde se lê cada fator descrito no artigo 8º, leia-se cada fator descrito no artigo 7º. No atual artigo 10º, onde se lê os fatores constantes no artigo 8º, leia-se os fatores constantes no artigo 7º. No atual artigo 11, 11º, onde se lê estabelecido no artigo 14º dessa lei, leia-se estabelecido no artigo 13º dessa lei. No parágrafo 4º do artigo
do atual artigo 12º, onde se lê: nos períodos descritos no artigo 14º, leia-se nos períodos descritos no artigo 13º. Nos inciso 1º do atual artigo 15º, onde se lê mandato de 3 anos renováveis, leia-se mandato de 1 ano renováveis. No inciso 8º do atual artigo 16º, onde se lê documentos previstos no artigo 25º dessa lei, leia-se documentos previstos no artigo 24º dessa lei. No inciso 3º do atual artigo 17º, onde se lê períodos constantes do artigo 14º, leia-se período constante do artigo 13º. No parágrafo único do atual artigo 24º, onde se lê consoante os parágrafos 1º e 2º do artigo 15º dessa lei, leia-se consoante o parágrafo 1º e 2º do artigo 14º dessa lei. No atual artigo 28º, onde se lê dos artigos 26º e 27º dessa lei, leia-se dos artigos 25º e 26º dessa lei. Renumera os artigos 7º para 6º, renumera o atual artigo 8º para 7º, 9º para 8º, 10º para 9º, 11º para 10º, 12º para 11º, 13º para 12º, 14º para 13º, 15º para 14º, 16º para 15º, 17º para 16º, 18º para 17º, 19 para 18, 20 para 19, 21 para 20, 22 para 21, 23 para 22, 24 para 23, 25 para 24, 26 para 25, 27 para 26, 28 para 27, 29 para 28, 30 para 29, 31 para 30, 32 para 31, 33 para 32, 34 para 33, 35 para 34, 36 para 35. Justificativa. Fica-se apresentando essa emenda para corrigir a súmula do projeto de lei no seu artigo 1º, indicando o seu objeto e respectivo âmbito de aplicação. Também omitiva-se corrigir a numeração dos artigos do projeto de lei e contribuições encontradas no corpo do texto. Teixeira Soares, 17 de abril de 2019, José Carlos Leão Portal Sobrinho, presidente e relator, Alexandre Alves Pires, relator, Alvir Thomas membro. Coloco em única discussão a emenda. Coloco em única votação. Só explicar um pouquinho. Senhor presidente, mais claros, é só que cometeu um errozinho de pular um artigo, né? Aí teve que fazer toda essa remuneração nos artigos. É só a questão da correção do texto mesmo, nada a mais assim. Coloco em única votação a emenda. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade de votos em única discussão e votação. Coloco em terceira discussão o projeto de lei do Legislativo número 5, 2019. Coloco em terceira votação o projeto de lei do Legislativo número 5, 2019. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 5, 2019, com a emenda por unanimidade de votos em terceira discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 7, 2019, da autoria do vereador Alvir, denomina bem público municipal. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 7, 2019. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 7, 2019. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado, por unanimidade de votos, o projeto de lei do Legislativo número 7, 2019, por unanimidade de votos em segunda discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 54. Vereador com a palavra. Boa noite a todos, novamente. Nós, quando somos procurados, acionados pela população, a nossa maneira de recorrer aí é fazendo algum pedido formal, ao executivo. E alguns moradores da rua Aristóteles Batista de Camargo,
que foi asfaltada, que próximo à Escola Madre Rosa, alguns moradores reivindicaram lombadas, né, porque já até antes do asfalto, só mesmo com aquela parte de rejeito antes, né, já a velocidade dos carros era muito grande e o tráfego aumentou. E agora com o asfalto, então, né, a velocidade está enorme, né, o tráfego muito grande. Nós já temos reivindicações de outras ruas, né? Mas eu percebo assim que essa ali ela é primordial devido ao grande tráfego que tem, né? Já teve alguns acidentes, né? Um dos acidentes, uma moto se chocou com um carro, né? Onde duas pessoas, né, passaram por cima do carro ali, graças a Deus não teve uma lesão mais grave, né, não foi um acidente mais grave, então já teve alguns acontecimentos, né, com certeza devido à velocidade. Então, né, encaminha-se, né, peço o apoio dos demais vereadores e vereadora para aprovação dessa indicação, né, que é um pedido aí da população, e nós vemos assim que é necessário também, né, a construção de lombadas, né, na rua Aristóteles. Está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos os presentes. Tenho meu apoio também, vereador Claudinei. O senhor comentou também, né, acho que quase todos os vereadores aqui nesse mandato já fizeram indicações aqui de lombadas no município, né, e fora as indicações do mandato passado. Então, hoje o município vem recebendo obras de infraestrutura aí, pavimentação asfáltica em praticamente todos os bairros, né? O bairro Blumenau foi o primeiro a ser concluído, temos o bairro Parque Cidade Nova, o bairro Vila Nova e a região central. Então, em todos eles, onde a pavimentação foi feita, infelizmente, o benefício traz alguns malefícios, né? A gente gostaria que essas obras talvez fossem dispensadas, mas nem todos os motoristas agem com prudência, né? Então, elas são necessárias para regulamentar e regular o fluxo seguro de veículos. Já no mês passado, também cobrando essas indicações aí, eu tive a resposta da administração que esse material seria licitado, né, a massa asfáltica para edificação dessas lombadas, que por sinal são várias aqui, né? E acho que a gente deveria novamente voltar a cobrar deles, né? Eu realmente não acompanhei esse processo licitatório, não sei se foi favorável ou não, porque infelizmente alguns andamentos da administração, algumas licitações têm sido desertas, né, por falta de licitantes, e isso tem atrasado algumas obras. Mas tenho meu apoio, vereador, espero que seja concluído na maior brevidade possível, não só essa, mas todas as outras indicações já solicitadas das lombadas aí para o trânsito. Obrigado. Boa noite ao público presente. Tem meu apoio, Claudinei, e hoje, inclusive, tinha uma solicitação de lombada também, o pessoal pedindo novamente, já foi feita indicação e vou refazer novamente, porque a gente tem que pedir até ser atendido, né? E também cobrado do Poder Executivo aí, para que esteja resolvendo esses problemas aí, porque, como diz o Claudinei, pode causar acidentes aí, e ele é via de escola também, né? Então, precisa de mais segurança. Obrigada. Também quero manifestar apoio. Hoje também recebi cobrança de mais uma travessia elevada, né? Então, a gente tem pedido, acho que, como o Marcelo falou, acho que todos os vereadores já fizeram esses pedidos, mas estamos tendo dificuldade para ser atendido, né? Então, vamos reforçar novamente os pedidos e principalmente cobrar a parte da administração, porque é questão de segurança, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, uma travessia elevada aí, eu acho que uma lombada mesmo, né? Ajuda a diminuir a velocidade, e conto com o meu apoio também. Coloco em única votação a indicação número 54. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado
A indicação número 54, por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Coloco em única discussão o relatório de atividades, parecer da comissão especial criada para a finalidade de acompanhar a tramitação dos projetos de lei que compõem o plano diretor. Finalizando o processo aí do plano diretor, né, nós temos um plano já com 10 anos, né, e a necessidade de revisão desse plano, principalmente na área de expansão urbana aí, e agora foi discutido, foram feitas as audiências públicas e o processo está sendo finalizado. Esse plano é de grande importância aí, principalmente na área federal, para que o município possa receber recursos, né, oriundos da União, porque é um plano que contempla todas as diretrizes aí de obras do município, né? Então, é um plano de grande importância, a gente pretende estar finalizando aí com a maior brevidade possível, para que o nosso município possa estar apto aí a receber esses recursos de projetos e de emendas voluntárias aí quando o governo abrir para cadastramento, né? Uma das exigências ao longo do processo vai ser o plano diretor em dia. Então, o nosso município vai estar se adequando, assim como tantos outros já se adequaram e hoje tem sua legislação de acordo. Muito obrigado. Coloco em única votação os vereadores que aprovam, reunidos como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado, por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente, não se inscreveu nenhum vereador. A pedido do prefeito municipal, convoco a Câmara Municipal. Podemos marcar a extraordinária para essa semana mesmo ou para segunda? O que vocês... Pode ser segunda? Ou do empréstimo? O crédito especial? Segunda? Então, a pedido do prefeito municipal, convoca a Câmara Municipal e convoca a sessão extraordinária a ser realizada na próxima segunda-feira de abril, após o término da sessão ordinária para a deliberação dos projetos de lei, ficando os vereadores presentes cientificados da convocação. Sendo esses os trabalhos, declaro encerrada esta sessão ordinária. Obrigado a todos, tenham boa noite, sejam sempre bem-vindos.